Olá, boas-vindas ao Provocações Literárias, o podcast do Ateliê Terapêutico Papoliê. Eu sou Adriane Nóbrega, idealizadora do ateliê e deste podcast. Sou psicóloga, biblioterapeuta, ou seja, trabalho com a literatura como uma proposta terapêutica. E por aqui compartilho crônicas, poesias, trechos literários e outras leituras que me inspiram e, quem sabe, possam te inspirar também. Este é o 4º episódio da série Jornada para Mulheres, uma série com abertura e mais 4 episódios, cada episódio com um capítulo do livro da Leila Ferreira, Mulheres, por que será que elas? Um convite a papearmos, refletirmos, nos inspirarmos e ao mesmo tempo nos acolhermos e rirmos de nós mesmas através de cenas reais de mulheres que a Leila entrevistou e que ela nos apresenta através da sua escrita leve e bem-humorada. No capítulo de hoje, Mulheres, por que será que elas acham normal fazer 4 coisas ao mesmo tempo? A tragédia aconteceu num domingo. Célia, uma artesã que adora bichos, há pouco tempo adotou uma calopsita, aquele pássaro australiano que tem cabeça amarela e um penacho imponente. Nome da ave, Shakira. No almoço tradicional em sua casa, que reúne filhos e netos, Célia estava de um lado para o outro com Shakira no ombro e, quando viu que a sobremesa já estava na mesa, quis ela mesma servir. Havia 2 tigelas grandes, uma com sorvete de creme, a outra com calda quente, ou melhor, fervendo, de goiaba. A anfitriã, na ansiedade de fazer tudo perfeito, pegou a colher do sorvete e, decidida, debruçou-se sobre a mesa. O pássaro australiano foi apanhado de surpresa e caiu dentro da calda quente. O filho de Célia, apavorado, tirou Shakira da calda de goiaba e jogou na tigela de sorvete. Ou seja, depois das queimaduras, o choque térmico. A calopsita foi levada às pressas para um pronto-socorro de bichos e sobreviveu. Mas Célia não se recuperou do susto até hoje. Isso é a mania que a gente tem de acudir tudo ao mesmo tempo. Explica. Eu queria dar atenção para Shakira e servir a sobremesa do meu jeito. Deu no que deu. Mulheres que aprendem a distinguir 11 tons de azul também aprendem a fazer 5 ou 6 coisas de uma vez. Eventualmente, escaldamos um passarinho, mas, em geral, somos capazes de dirigir, ver o que as crianças estão fazendo no banco de trás do carro, gritar com elas, ouvir as notícias no rádio, retocar o batom quando o sinal fecha, comentar que aquela moça que está atravessando a rua foi nossa colega de escola na 2ª série do 1º grau, ler os descontos anunciados nas vitrines, criticar o outdoor com mulheres seminuas e ainda pedir a alguém que atenda o celular que está tocando e conferir o marcador de gasolina. Em casa, checamos o que tem na geladeira, ligamos a cafeteira elétrica, falamos ao telefone,
Vamos ao espelho do banheiro para ver se já está na hora de retocar a tintura do cabelo. Ligamos ao salão para marcar hora, damos remédios para as crianças, perguntamos à empregada se a sua mãe, que estava doente, melhorou, separamos a roupa que vamos usar para trabalhar no dia seguinte. Tudo ao mesmo tempo e observando todos os detalhes. Enquanto conferimos os cabelos brancos, por exemplo, vemos se a pia do banheiro está limpa e notamos quando há pasta de dentes respingadas no espelho. Perguntei ao consultor de empresas, palestrante e colunista de rádio e revistas, Max Geringer, o que ele acha da lógica feminina, que parece operar em canais que os homens não sintonizam. A resposta foi: basicamente, o homem enxerga a árvore. Não, a mulher não enxerga a floresta. A mulher enxerga a pilosidade dos folíolos, o androcel e o ginecel das flores, a conspicuidade do tomento do pecílio e, ao mesmo tempo, fala ao telefone, digita, lixa as unhas e presta atenção às conversas paralelas. Tudo isso sem perder o foco que nenhuma mulher consegue explicar qual é. No trabalho, segundo Geringer, isso fica muito claro. Um homem que convive com a mulher 8 horas por dia irá, ao final do expediente, lembrar de um detalhe ou outro. Por exemplo, se a mulher tingiu o cabelo de cor de abóbora no tom sinalização de tráfego, o homem lembrará, vagarosamente, que a mulher parecia estar com TPM naquele dia. Mas, quando duas mulheres se cruzam, por escassos segundos, com tempo suficiente para dizer oi, 5 horas depois, cada uma descreverá a outra, da raiz dos cabelos, muito mal cuidado, ao esmalte das unhas dos pés, horroroso. Agora, o lado bom de tudo isso, segundo Max Geringer, são exatamente essas duas características tipicamente femininas, a multivisão e a pluriatenção, que vem catapultando a mulher no mercado de trabalho. E há ainda um terceiro fator, a capacidade de decidir sem ter todos os dados na base da intuição. Mulheres não ficaram assim, elas sempre foram assim. A dinâmica das mudanças é que transformou o que os homens sempre definiram como futilidade no que as corporações agora definem como utilidade. Nunca um F fez tanta diferença na história da humanidade. Convencer os homens que ainda não pensam assim a ver essas características femininas como virtudes, portanto, deve ser uma questão de tempo. Depois vai ficar mais fácil eles entenderem outros comportamentos nossos que os irritam, porque obedecem uma lógica diferente. Por exemplo, carregar bagagens 5 vezes maiores do que as deles. As mulheres que prestam atenção em tudo também prestam atenção no tempo e se preocupam em viajar com roupas para calor, meia estação, frio brando e frio intenso. É verdade que algumas exageram, e aqui faço meia-culpa. Além de levar roupas para enfrentar toda e qualquer temperatura, carrego um arsenal de utilidades domésticas. Explico. Como viajo com muita frequência e sou viciada em café, aquele café recém-coado
e não o frio ou requentado de muitos hotéis, comecei carregando uma mini cafeteira elétrica na mala. Depois, acrescentei o pó de café e o adoçante. Já saio de casa com eles. Em seguida, colheres e papel toalha. Depois, uma esponja e um vidrinho com detergente. Agora, levo também um pano de prato bonitinho, que me dá a sensação de estar em casa. Na cidade onde fico, compro biscoitinhos, frutas, às vezes um vasinho de flores e pronto. Meu quarto de hotel fica cheio de diminutivos e um pouco menos parecido com um quarto de hotel. É a velha história do aconchego que as mulheres tanto prezam. Querer que um homem entenda isso é ignorar nossas diferenças. Temos uma lógica que é só nossa, ou uma falta de lógica, como alguns homens preferem. Nosso raciocínio se recusa a andar em linha reta. Por isso, é normal para nós estar em casa e sonhar com a aventura de uma viagem e a impessoalidade de um quarto de hotel e, na hora de viajar, levar tudo na bagagem para não ter surpresas, ou seja, não viver nenhuma aventura e encher o quarto do hotel de coisas que nos façam esquecer que estamos em um hotel. Homens não funcionam assim. Como me disse uma senhora do interior de Minas, ao descrever uma estrada de pista dupla com canteiro central que a impressionou muito, é uma beleza. Os que lá vai, e os que em vêm. Ou seja, cada um na sua pista. É assim a lógica dos homens, pistas separadas e direções bem definidas. Uma beleza também. Pena que nossa cabeça não trabalha assim. A mania de guardar coisas inúteis, por exemplo, que era algo mais feminino do que o hábito de colecionar souvenirs. Eu mesma guardei durante umas 3 décadas um maço de cigarros do menino que foi minha primeira paixão. Eu tinha 13 anos e ele nunca me dirigiu mais do que 2 palavras. Dizia que só namorava com meninas de São Paulo, onde morava, e eu nunca tinha saído de Araxá. Eu olhava de longe, em atitude de adoração. Tremia o resto do dia quando ele se dignava a me dizer um oi. Pois o maço de cigarros que esse soberbo paulistano jogou fora me acompanhou por uma vida. Já morei em apartamentos minúsculos, mas sempre encontrava um lugar para guardar a relíquia. Porque ainda gostava do moço? Não, nem me lembrava do rosto dele, mas quis carregar comigo a lembrança da minha primeira paixão. Algum homem faria isso? Mulheres guardam coisas porque têm dó de jogar fora, e dó elas têm por uma infinidade de razões. No caso dos amores, vividos ou sonhados, elas querem conservar um sentimento e guardam um objeto associado a ele. Quando abrem a velha caixa das recordações e avistam o bilhete amassado, a caixinha de fósforos, a flor seca, o papel de bala ou o convite do baile, sentem por alguns segundos aquele frio na barriga da adolescência, mistura de expectativa e desejo de que muitas já nem se lembram de como é. Abrir a caixa é uma forma de nos lembrarmos de quem somos,
do que fomos capazes e ainda somos de sentir. Ou seja, guardar estes objetos tem uma função terapêutica dentro da nossa lógica. Para a lógica masculina, estamos apenas ocupando espaços nos armários que poderiam ser mais bem utilizados. Fazer o quê? Também guardamos o que pode servir um dia. 30 centímetros de fita que não vão dar para embrulhar nenhum presente. Um resto de batom que, quem sabe, fica bom misturado com outro. Um mapa do metrô de Paris para quando a gente voltar lá. Quando? Um vestido de festa que caiu de moda há 15 anos, mas pode voltar. A lingerie vermelha que compramos num momento de desatino para usar com um homem que imaginamos que iria gostar. Talvez um outro homem. Sabemos que nada disso será usado, mas nos sentimos bem por estar, ao menos em tese, cumprindo a velha lição do não desperdiçar. Quanto à memória, somos mais seletivas. Guardamos o que nos interessa, não no sentido pragmático de algo que nos poderá ser útil um dia, mas no sentido de que aquilo que escolhemos conservar na memória está ligado de alguma forma a nossos sentimentos. Por exemplo, se o marido de uma amiga disse a ela no verão de 1968, quando ainda eram namorados, que ele estava confuso em relação ao que sentia por ela, pode ter certeza de que hoje, algumas décadas, alguns filhos e alguns netos depois, essa mulher se lembra com precisão das palavras que ele disse, de onde eles estavam, de como estava o tempo naquele dia e que camisa ele estava usando na hora. Além disso, é muito provável que ao longo de todos esses anos ela tenha reproduzido aquela conversa com ele pelo menos a cada 6 meses, dizendo que não tem certeza do amor do marido por ela, porque ele mesmo confessou que estava confuso naquele verão de 1968. Talvez por isso os homens conversem tão pouco conosco. Tudo que dizem fica arquivado e pode voltar-se contra eles quando menos esperam. Em compensação, aquilo que eles esperam que a gente guarde na memória para facilitar a vida deles e a nossa, esqueça. Quando se trata de algo prático, geralmente sofremos pequenos surtos de amnésia e poucas coisas despertam com tanta força a ira masculina, que o diga o marido de Glória, dona de casa, que costuma se esquecer de coisas que ela classifica de detalhes. Há pouco tempo, o casal decidiu mandar pintar a casa onde mora. Como o marido estava viajando com frequência, ela se ofereceu para tomar conta de tudo. No dia, deu as instruções para o pintor e foi cuidar de outras coisas. No final da tarde, a surpresa. Glória, que mora numa casa geminada, tinha se esquecido de deixar isso claro para o pintor e ele acabou pintando também a casa do vizinho. Quando ele chegou do trabalho, levou uns 10 minutos até entender o que tinha acontecido e só conseguia repetir: a senhora vai ter que pagar a pintura. Eu não tenho dinheiro e, além do mais, não pedi para ninguém pintar a minha casa. Depois de acalmar o vizinho, Glória teve que acalmar o marido. Usou a frase de sempre:
Era um detalhe que eu esqueci. E ele, que deve ter dito muitas frases de que se arrepende em algum verão passado, achou melhor perdoar mais uma vez. Esquecer o que é importante, guardar o que vai ou não ser usado, fazer tudo ao mesmo tempo, observar minúcias e aqui sim, detalhes. Assim vivemos, seguindo uma lógica que é só nossa. Para nós, mulheres, a curva pode não ser o caminho mais curto, mas é o mais interessante. Nós nos permitimos mudar de ideia, ter mais de uma ideia ao mesmo tempo, ficar quando acham que já fomos, ir quando acreditam que já vamos voltar. No universo feminino, o que não tem lógica faz sentido. Os que lá vai, também em vem. E os que em vem, às vezes lá vai. Trafegamos por estradas de muitas pistas. Atravessamos o canteiro central sem causar acidentes, a não ser por uma ou outra calopsita aferventada. E, se os homens acham-se espertos quando conseguem manter um olho no gato e outro no peixe, nós podemos afirmar sem alarde que conseguimos ficar de olho na fauna toda, o que inclui os homens com sua lógica. Difícil dizer quem sai ganhando nessa história. Impossível decidir se é melhor viver fazendo curvas e prestando atenção em tudo, como fazemos nós, ou mantendo o foco e a linearidade, como eles dizem que fazem. Talvez o mais interessante seja um homem que também faça curvas ou uma mulher que às vezes ignora os detalhes. Será que é pedir muito? E aí, será que é pedir muito? Como é que foi para você essa história? Deu muitas e boas risadas por aí como eu, ao se identificar com algumas dessas cenas descritas com maestria e bom humor pela Leila e que são aí características mesmo do nosso universo feminino? Como é que você segue por aí? Fazendo também 4 coisas ou muito mais ao mesmo tempo? Lembrando de alguns detalhes e esquecendo de outros? Como é que anda a sua caixa das recordações, sua caixa terapêutica? Um capítulo delicioso deste livro da Leila, não é mesmo? Na verdade, trouxe para você 4 capítulos do livro Mulheres, por que será que elas? Cada capítulo, muitas histórias, muitas reflexões trazidas pela Leila e que eu também te trouxe aqui nos nossos papos durante cada episódio e também nas reflexões, e convites aos momentos de escrita do nosso papo de caderno. No episódio de hoje, esse último episódio dessa série com 4 episódios para a Jornada das Mulheres, em que a gente conversou um pouquinho sobre a importância do autocuidado feminino lá no grupo Pausa para Ser e complementamos essas reflexões e as inspirações aqui neste podcast através da leitura destes capítulos. Eu quero deixar para você muito mais do que reflexões nesse momento, esse lembrete aí que a Leila traz para a gente através do livro, de que é importante refletir, é importante falar do universo feminino, buscar entender algumas coisas aí que reverberam no nosso universo feminino, algumas coisas que são individuais e muitas coisas que são comuns a nós mulheres, não é mesmo? Mas acho que mais do que as reflexões em si, neste momento, enquanto o último episódio, o lembrete de que a gente pode levar tudo com mais leveza
e principalmente rir da gente mesmo, não é? Para que levar tudo tão a sério? Tem características que são nossas mesmo, tem características que os homens não vão entender nunca, tem coisas que só nós, entre mulheres, entenderemos, não é? Então, que a gente possa também refletir, claro, pensar a riqueza do universo feminino e suas características e desafios na atualidade, mas principalmente rir da gente mesmo, se abraçar, né? Diminuir as críticas, diminuir as cobranças, nos acolhermos um pouco e rir da gente mesmo é também uma deliciosa forma da gente se acolher, não é mesmo? E que tal seguirmos juntas, nos acolhendo, nos abraçando, nos apoiando, refletindo sim, mas também rindo da gente mesma, com outras mulheres escritoras e inspiradoras como a Leila Ferreira. Que tal uma nova série de provocações literárias com crônicas e poesias escritas por mulheres? Que tal seguirmos juntas, ampliando então o nosso olhar, nos nutrindo, nos acolhendo, nos inspirando, dando muitas risadas, através de várias escritoras que trazem o seu olhar para o universo feminino e para a vida, é claro, para um bem viver, através dos seus poemas e das suas crônicas. Vamos juntas? Se inscreva no canal para acompanhar então esta nova série com poemas e crônicas escritas por mulheres. Uma alegria ter a sua companhia ao longo desta série com o livro da Leila Ferreira. Te espero então nos próximos episódios da nova série com poemas e crônicas escritas por mulheres e lá no grupo gratuito Pausa para Ser, um grupo com inspirações reflexivas, poéticas e terapêuticas só para nós, mulheres. Vou deixar o link de acesso na descrição deste podcast, assim como todas as outras informações relevantes, inclusive o link para você conhecer mais esse livro da Leila que a gente degustou ao longo dessa série e a playlist, caso você não tenha ouvido os episódios anteriores e queira ouvir. Beijo no coração, obrigada pela sua companhia nesta leitura e ao longo desta série da Jornada para Mulheres e te espero no próximo episódio com a nova série com poemas e crônicas escrito por mulheres. Até lá!